Capítulo 7 do livro Eu Ainda Digo Sim. Momento decisivo 6. Quando você entende a misericórdia. Quando se trata de invenções, o casamento é um caso à parte. Pense a respeito. No casamento, duas pessoas imperfeitas tornam-se tão conectadas que todas as máscaras caem. Todos os fingimentos são abandonados. Começamos a nos sentir tão confortáveis um com o outro que um belo dia estamos desfilando por aí de roupa íntima ou, nas boas noites, sem nada. Mas aqui está o outro lado. À medida que aumentam os níveis de conforto, também baixamos a guarda e nossa queda se mostra plenamente. Vemos um ao outro em nosso pior. Atitudes ruins, hábitos ruins, cabelos ruins, hálito ruim. Certamente há momentos nada atraentes guardados debaixo dos lençóis do matrimônio. E, à medida que envelhecemos, nossos corpos se transformam, aumentam e ficam grisalhos. A gravidade, digamos, assume o controle. E, às vezes, olhar para o seu cônjuge oferece um visual adorável, mas menos agradável do que a versão 1.0 anterior com que você se casou. Senhoras, é claro que estou descrevendo apenas a aparência masculina. E esse é o ponto. O casamento, principalmente ao envelhecer, torna-se um despertar para a misericórdia de Deus, um lugar seguro onde vemos um ao outro como Deus nos vê, como somos, sem máscaras, e onde aprendemos a responder assim como Ele, com bondade e compaixão. Nesse sentido, o casamento se torna um santuário. Para duas pessoas envelhecendo juntas, é um alívio no que diz respeito ao mundo, um lugar de refúgio, um lugar onde dois pecadores podem habitar pacificamente no conforto da misericórdia. Recentemente, eu estava lendo como o casamento de Jonathan e Sarah Edwards chegou à meia-idade. A biógrafa Elizabeth de Dodds observou que o casamento de Jonathan e Sarah foi um relacionamento profundo, duradouro e confortável. Já se disse bastante sobre a beleza do amor na meia-idade. Nessa época do casamento, os hábitos difíceis de um parceiro já foram aceitos ou não são mais notados, enquanto os aspectos preciosos do outro se tornaram tão fortemente parte da consciência a ponto de serem como imagens de plantas gravadas em uma pedra. As lembranças tanto de momentos felizes quanto de tristezas suportadas juntos estão coladas no casamento. Os laços entre as duas pessoas são ainda mais firmados pelos muitos anos de piadas compartilhadas e pelo conjunto comum de experiências. Nessa fase de um relacionamento, voltar à presença confortável do outro depois de estar entre muitas pessoas é estar descansado e em casa. Tudo isso só acontece depois de haver um profundo laço de amor. Não se encontra uma descrição melhor do impacto da misericórdia. A misericórdia vê os hábitos difíceis do outro, mas aprende a aceitá-los ou a esquecê-los. A misericórdia vê as tristezas suportadas como cola que une. Piadas são trocadas e experiências entesouradas. A misericórdia faz do voltar para o outro uma volta ao lar. Mas você pode estar pensando: isso é ótimo, Dave, quando você é um puritano como Jonathan Edwards. O cérebro dele era maior do que o meu carro. E sua esposa provavelmente caiu da academia angélica direto para o seio de seu lar. Essa não é a minha vida. Não estamos caminhando alegremente juntos rumo ao pôr do sol da meia-idade. Temos bagagem, a raiva, ressentimento, contas inesperadas, promessas não cumpridas, sonhos desfeitos e crianças malcriadas. Como expressamos misericórdia quando o nosso casamento exige tanto de nós e ainda é muito menos do que esperávamos? O poder da misericórdia. A misericórdia não nos dá tudo o que queremos. Na verdade, a misericórdia não nos dá absolutamente nada. Ela faz um trabalho restritivo profundo. Ela previne a aplicação da punição mesmo quando a merecemos. Jim Valjean, o protagonista de Os Miseráveis de Victor Hugo, entende o poder dessa misericórdia. Valjean é um ex-presidiário desesperado e faminto. Então, um bispo piedoso chamado Charles François abre sua casa para que ele passe a noite. Em vez de receber esse ato de misericórdia com gratidão, Valjean
vê uma oportunidade de roubar a prataria do bispo. Durante a noite, ele pega várias peças de prata e foge. Mas ele não vai longe. A polícia local o prende e marcha de volta à casa do Monsenhor, onde, de acordo com os protocolos locais, ele é formalmente acusado do crime. Naquele momento dramático, o futuro de Valjean pende na balança. Essa será a sua segunda condenação por roubo, e isso significa prisão perpétua. Mas algo realmente surpreendente acontece. Ao ver Valjean sob custódia, o bispo exclama: Ah, ei-lo aqui! Estimo tornar a vê-lo. Mas eu não lhe dei também os castiçais? São de prata como os talheres e poderão render-lhe bem 200 francos. Por que não os levou também? A polícia observa desconfiada, mas o bispo tem um propósito divino. Ele não apenas decide dar a Jean Valjean o que ele roubou, mas também adiciona os castiçais de prata, os itens mais valiosos da casa. Valjean está de queixo caído, olhando sem compreender essa demonstração de misericórdia e graça imerecidas. Naquele momento, uma chave se aciona em seu coração. Essa bondade audaciosa se torna a chave para libertá-lo de uma prisão de amargura. É isso que a misericórdia faz. Toma pessoas capazes de roubar prata, obrigar por faturas e contas bancárias e amplia a sua visão. Ela crucifica as reivindicações do reino do eu e anuncia o novo reinado de um Salvador. A cruz não ignora ou nega nosso pecado. Pelo contrário, encara corajosamente nossos piores momentos. E como Monsenhor, ela diz: sua história não termina aqui. A misericórdia escreve um novo capítulo. Deparar com tamanha misericórdia nos muda e nos dá gosto para sermos igualmente misericordiosos. A prática da misericórdia. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. O que exatamente acontece para um cônjuge mostrar misericórdia como o Monsenhor? 5 coisas vêm à mente. Primeiro, quando sou vítima do pecado, a misericórdia faz da reconciliação o meu objetivo. A incrível misericórdia que recebi na cruz se torna o ponto de partida de como eu reajo quando meu cônjuge peca contra mim. O Evangelho refreia a minha indignação e senso de justiça. Ele me lembra diariamente de que recebi uma misericórdia inesgotável e, portanto, devo transmitir essa misericórdia inesgotavelmente. Isso significa que quando alguém peca contra mim, digamos, por exemplo, quem compartilha a cama comigo, meus objetivos mudam. Não estou tentando convencê-lo do pecado, porque o Espírito Santo fará isso. Não estou tentando fazer justiça, pois a justiça foi satisfeita na cruz. Eu nunca deveria condenar Kim porque sinto que ela não atingiu o padrão de arrependimento que estabeleci. Em vez disso, porque Cristo atingiu o padrão de Deus, sua justiça foi creditada a ela, segundo aos Coríntios 5:21. O evangelho me acorda a cada dia com um lembrete bastante transformador. Por causa de Jesus, não recebi o que merecia. Portanto, não vou manter minha esposa como refém até que ela receba o que eu acho que ela merece. Posso aposentar meu policial interior, que está sempre patrulhando, procurando crimes e perseguindo para prender. Se eu discutir problemas ou pecados com Kim, não o farei por minha satisfação ou vingança. Farei isso, espero, em nome da reconciliação e do perdão. Recebi um perdão incrível, então meu objetivo deve ser perdoar. Segundo, a misericórdia significa que eu olho para você com compaixão. Não o vejo mais por meio de seus pecados ou erros. Às vezes queremos perdoar, mas mantemos o direito de suspeitar. Aceitamos as desculpas de nosso cônjuge, mas seu registro permanece. Já notou que é muito mais atraente guardar registros do que distribuir perdão? Isso porque é difícil abrir mão do poder que vem quando guardamos o histórico. Queremos ter o trunfo para que, caso seja necessário, possamos usá-lo e lembrar o pecador de tudo o que ele fez. Ricardo diz que perdoou Sara. Ele diz isso constantemente, especialmente quando menciona todas as vezes que ela pecou contra ele.
Sara pediu perdão e Ricardo concedeu, mas apenas porque era a coisa cristã, entre aspas, a se fazer. Quando Ricardo vê Sara, ele se lembra do pecado dela. Trazer isso à tona é outra maneira de puni-la por isso. Ricardo presume ser alguém que perdoa, mas na verdade é apenas um ressentido colecionador de registro em roupas cristãs. Ao contrário de nós, Deus não guarda um registro dos erros. Veja Salmos 103, 12 e 133. Nossos pecados não estão gravados no disco rígido do céu para serem facilmente acessados. Deus não mantém nosso pecado na mesa do corretor para negociar nosso melhor comportamento. Como o Salmo 103, 10 diz, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Antes, ele perdoa. Se é assim que Deus responde ao pecado, devemos também responder da mesma forma. Quando seu cônjuge peca contra você e pede perdão, é uma oportunidade de declarar não apenas o seu perdão, mas também o de Deus. É uma oportunidade de dizer: Deus não vê você através de seus pecados e erros, e nem eu o farei. Deus não mantém um registro de seus erros, e nem eu manterei. Isso é mais do que simples gentileza, é uma misericórdia cara. Terceiro, misericórdia significa que eu aceito sua confissão sem questioná-la. É improvável que eu consiga perdoar se esperar até que o pecador realmente caia em si e volte com uma confissão mais profunda e sincera. A verdade é que o perdão não é uma reação a uma confissão perfeita. Ele nasce de um coração misericordioso já pronto para perdoar. Meu coração está preparado para perdoar porque lembro que Deus já perdoou todos os meus pecados, mesmo aqueles que tenho dificuldade para confessar. O chamado para perdoar não depende de seu cônjuge ou qualquer pessoa, aliás, iniciar uma confissão. O texto de Marcos 11:25 deixa isso claro. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A ideia de que não terei uma postura de perdão até que alguém se arrependa é tipicamente apenas uma forma espiritualizada de dizer: pague por seus pecados. Veja Mateus 18:28. Lembre-se de que a amargura em crentes casados costuma ser envolvida em trajes pseudo-espirituais mais sutis. Além disso, não há justificativa bíblica para julgar a sinceridade ou humildade da confissão de uma pessoa. Quanto mais torno meu perdão dependente da qualidade da confissão, mais me afasto da verdadeira misericórdia. Em Lucas 17, versos 3 e 4, Jesus diz que se alguém me pedir perdão 7 vezes em um dia, devo perdoar. Comigo, fico tentado a desistir na terceira ou quarta vez, entendendo que a pessoa deve calar a boca até ter um pouco mais de clareza e sinceridade. Mas isso é o que há de extraordinário e às vezes enlouquecedor na misericórdia. Ela não fica contando pontos. Quarto, a misericórdia inclui o amor, mas não tolera o mal. A misericórdia perdoa rapidamente, mas não permite um comportamento abusivo ou destrutivo. Embora não haja justificativa bíblica para julgar a sinceridade ou humildade de uma confissão, a Bíblia distingue entre tristeza piedosa pelo pecado e a tristeza mundana por ser pego. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Em 2 aos Coríntios 7, Paulo está feliz por ter se mantido firme. Ele foi ousado e confrontador ao enviar a carta triste à igreja de Corinto. E ela produziu bons frutos, uma mudança real que os livrou de mais culpa. Versos 11 e 12. Porque a misericórdia inclui o amor, ela se recusa a se submeter ao mal contínuo. Em nenhum lugar isso é visto tão claramente quanto nos casos de abuso. Se você é casado com alguém que está abusando de você física ou sexualmente, é extremamente importante lembrar-se disto.
A forma mais elevada de amor não é a submissão silenciosa ao comportamento abusivo, mas a exposição ousada do mal como ele é. Por mais assustador que pareça ir a público e buscar ajuda, essa pode ser a única maneira de realmente despertar a pessoa viciada no abuso. Uma coisa é certa: um cônjuge amoroso nunca ajuda uma personalidade abusiva contemporizando. Na verdade, algumas formas de egoísmo arraigado se alimentam da própria misericórdia e bondade que você demonstra com tanto desapego. O amor misericordioso não contemporiza tal comportamento. Ele contesta a ilusão que o sustenta. Winston Churchill disse uma vez: o contemporizador é aquele que alimenta um crocodilo esperando que ele o coma por último. O apetite dos crocodilos nunca se satisfaz realmente. Se você vive com um crocodilo, chame o perigo pelo nome e peça ajuda. Finalmente, misericórdia significa que serei paciente com sua imperfeição. A misericórdia não tolera o mal, mas com a fraqueza é longânimo. Sempre que pecadores se reúnem, as fraquezas são reveladas e a fragilidade é mostrada em destaque. Experimentamos a humanidade, as imperfeições e as limitações uns dos outros. Luzes deixadas acesas, portas abertas, carros batidos e contas esquecidas. Nessas situações, ninguém está necessariamente pecando. Somos apenas irritantemente fracos. Quando as crianças eram mais novas, certa vez levei-as ao shopping. Veja bem, ir ao shopping uma vez é demais para mim. Entretanto, as crianças gostavam de shoppings e queríamos passar um tempo memorável juntos. Mal sabia eu como isso se tornaria memorável, porque logo depois de chegar, percebi que meu telefone havia sumido. Um telefone perdido requer ação imediata. Convoquei uma reunião familiar e distribuí tarefas para cada criança. Dividimos o shopping em uma grade e despachei cada filho para uma seção diferente para procurar onde poderia tê-lo deixado cair. Seguindo algum protocolo estranho de telefone perdido em minha mente, fui até a segurança para relatar o sumiço, caso ele fosse entregue aos achados e perdidos. Enquanto eu estava lá, outro pensamento me ocorreu. Por que dirigir até em casa, só para voltar ao terrível shopping para comprar outro telefone? Então fui até a loja de telefones e comprei outro celular. Você sabe onde isso vai dar, não sabe? Quando chegamos em casa, meu telefone estava sobre a mesa. Como você acha que uma esposa deveria reagir a isso? Os homens sempre presumem que sabem como reagir. Nós, homens, somos especialistas em usar esses momentos para o que uma geração mais jovem chama de modéstia masculina. Querida, não falei que é por isso que Deus inventou bolsas como esses bolsos chiques? É como uma bolsa de canguru, você pode guardar seu telefone bem ali. Mulheres como Kim são muito mais diplomáticas. Não houve nenhuma lição, palestra ou ataques sutis ao meu esquecimento. Apenas uma risada que pôde ser ouvida por toda a vizinhança enquanto ela explicava para as crianças que essa era a maneira de Deus garantir que os homens sempre tivessem telefones novos. Eu tive que rir de mim mesma. E ao considerar a reação de Kim, descobri mais uma vez que em um momento de fraqueza eu encontrara misericórdia. Esses são momentos decisivos. Quando acontecem dessa maneira, eles temperam um casamento. Eles me ajudam a ver que não preciso ser perfeito. Ser esquecido não vai nos separar. No mínimo, fará minha esposa se divertir. E enquanto rimos, lembro-me das palavras de Paulo aos fracos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. O objetivo da misericórdia é a reconciliação. A misericórdia olha com olhos de compaixão. A misericórdia aceita a confissão. A misericórdia não tolera o mal. A misericórdia é paciente. Mas o que acontece quando convenientemente esquecemos as palavras de Paulo sobre misericórdia? Sem misericórdia, sou um executor.
Sem misericórdia, nunca veremos nosso cônjuge como algo mais do que um projeto incompleto ou um pagão. Sem misericórdia, o casamento fica reduzido a disputas sobre impostos e assentos de privada até que uma nova categoria, diferenças irreconciliáveis, surja impiedosamente. Alguns que estão lendo isto estarão familiarizados com a parábola do servo impiedoso em Mateus 18:28. O homem acabara de receber o perdão de uma dívida enorme, mas quando encontrou um conservo que lhe devia uma quantia menor, ele exigiu a execução da penalidade pela dívida menor. O servo impiedoso presumiu que tinha o direito de se vingar. Aqui está a verdade. Todas as pessoas casadas na história já foram vítimas de pecados de seu cônjuge. E quando somos vítimas do pecado, instintivamente sentimos que temos o direito de atribuir culpa e executar uma penalidade. Assumimos que nosso status de ofendido nos dá o direito de exigir vingança. Tornamo-nos executores, cobradores. Felizmente, no entanto, esses momentos não precisam nos definir. Por quê? Porque a cruz nos livra da necessidade de executar o castigo. Como? Nivelando o terreno. A cruz nos lembra de que Deus nos perdoou uma dívida incompreensível. No coração do Evangelho está nossa própria grande justiça. Mas aquele que realmente é o executor, o próprio grande juiz, optou por não executar a penalidade por nossos pecados. Em vez disso, ele suportou aquela penalidade na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. A única maneira de abandonar a mentalidade do executor é reforçando essas boas novas. Lembrar que você foi perdoado da dívida maior libertará você da necessidade de se vingar pelos pecados infligidos a você. Porque recebemos perdão, podemos perdoar livremente. Sem misericórdia, sou irreconciliável. Irreconciliável é uma daquelas palavras que você não pode simplesmente dizer às pessoas sem explicar. Significa alguém que guarda rancor, alguém impiedoso e implacável. Pense nisso como uma forma mais sofisticada de acumular amargura. Criamos uma apologética interna explicando por que não precisamos nos reconciliar. Mas é perigoso, muito perigoso. Não faz muito tempo, eu estava conversando com alguém que achava que eu tinha pecado contra ele. Na verdade, acho que ele tinha razão. Imediatamente confessei meu pecado e pedi perdão. Mas ele disse que não poderia me perdoar porque havia muito mais pecado para eu ver. Para ele, minha confissão não foi o desabrochar de uma graça digna de ser celebrada, mas uma erva daninha, como uma rede de raízes enramadas. Todo o meu complexo pecaminoso precisava ser desenterrado e tratado com o inseticida de suas observações. Envolver outros conselheiros ao longo do caminho não ajudou, pois eles não podiam ver a vastidão do meu pecado ou concordar que fosse um motivo para permanecer irreconciliável. Ele não poderia me perdoar. Tiago diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5,16. A confissão é bela e bíblica, mas o que fazemos quando a confissão apenas aprofunda a divisão? Longe de nos levar à reconciliação, minha confissão apenas confirmou o que ele há muito suspeitava. Meu reconhecimento de um pecado significava que eu era culpado de tudo o que ele me acusara. A verdadeira reconciliação só poderia acontecer, em sua opinião, se eu admitisse toda a lista de pecados que ele atribuiu a mim. E para essa querida alma, aquela lista fora considerada por muito tempo e era estonteante em seus detalhes. Então, ele não está disposto a se reconciliar. O que você faz quando alguém, talvez até seu cônjuge, considera seus motivos irredimíveis e se recusa a fazer as pazes? Quando ele é irreconciliável? Talvez essa seja uma pergunta real para você ou para alguém que você está tentando ajudar agora. Como Deus lida com um cônjuge ou um ex-amigo que foi condenado à Sibéria relacional por causa de um rancor? Temos a tendência de pensar em consertar o problema por meio de mais conversas, reconhecendo o que for possível,
repetindo nossa perspectiva e ouvindo a outra parte. Podemos fazer isso ad nauseam, com a esperança de que a outra parte venha a concordar totalmente com nossa perspectiva. No entanto, algumas pessoas têm uma tendência teimosa de reter o perdão até que seu cônjuge ou quem quer que seja o suposto infrator endosse totalmente sua visão dos eventos. O apóstolo Paulo adota uma abordagem diferente. Vamos explorar duas passagens que nos dão sua perspectiva. Primeiro, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 9, o apóstolo dá uma lista de diversos tipos de pessoas ímpias que andarão pelo mundo nos últimos dias. Uma palavra identifica aqueles que são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. 8. A palavra grega aspondos é usada no versículo 3 e basicamente descreve aqueles que não desejam se reconciliar. Alguém que é implacável, incapaz de se controlar, irreconciliável ou incapaz de perdoar. Essa palavra fala de uma hostilidade que não admite tréguas. Essa é uma pessoa, marido, esposa, amigo ou inimigo, que afirma ser cristã, mas resiste aos esforços de reconciliação e alega que está obedecendo a Deus ao fazê-lo. Em outras palavras, nesta área da vida, essa pessoa está agindo como um descrente ou um hipócrita que não está ouvindo a Jesus porque só consegue ouvir a si mesmo. Aqui está uma distorção diferente. Em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versos 5 a 11, um homem pecou gravemente. Esse pecador se arrependeu sinceramente, mas a igreja não aceitou seu arrependimento. Então Paulo interveio para fazer um apelo em valor desse homem. Ele diz que esse pecador arrependido está à beira de ser consumido. Em resposta, a igreja de Corinto devia reafirmar o amor que tem por ele. Verso 8. Eles deveriam perdoar esse homem assim como ele pediu. Tudo isso deve ser feito para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Verso 11. De acordo com essa passagem, um artifício maligno do inimigo, uma estratégia que ele emprega, é convencer os crentes de que eles não precisam responder aos pecadores arrependidos com perdão. E a questão persistente passa a ser a nossa avaliação da confissão do ofensor. Presumimos que a outra parte não é genuína. Suspeitamos que ela ainda não alcançou a métrica real do arrependimento autêntico. Bloqueamos a reconciliação, presumindo que podemos enxergar seu coração e discernir sua falta de sinceridade. Márcio e Sheila ficaram ofendidos porque seus amigos os feriram. Quando esses amigos sugeriram uma reunião para discutir o que aconteceu, Márcio e Sheila fecharam a porta. Eles fazem os gestos de perdão costumeiros e aceitam as desculpas, mas a história do ocorrido não está em discussão. Essa história, infelizmente, permite que eles continuem como vítimas e irreconciliáveis, mesmo afirmando que perdoaram seus amigos. Márcio e Sheila criaram uma maneira de lidar com as feridas que diz: Eu te perdoo, mas nunca seremos amigos de novo. Para eles, perdão não significa reconciliação. É uma proteção contra o relacionamento, não uma restauração. Sim, existem situações em que devemos distinguir entre perdão e relacionamento, perdão e confiança, ou perdão e reconciliação. Uma esposa abusada pode perdoar o marido, mas isso não significa que ela é obrigada a voltar para casa imediatamente. A confiança deve ser restaurada primeiro. Um executivo pode perdoar um funcionário que desviou dinheiro, mas esse perdão não protege o emprego do pecador. Ele será perdoado e despedido. Por quê? O perdão está presente, mas a confiança não. Nesses casos, a verdadeira misericórdia perdoa e age com sabedoria. Não coloca o abusador ou o estelionatário de volta em situações para as quais não está preparado ou em relacionamentos em que não houve tempo suficiente para reconquistar a confiança. Essas são distinções importantes, mas são exceções. Distorcer as escrituras para permanecer irreconciliável é mais comum e fica pior a cada ano que passa. Cada vez que usamos a carta irreconciliável, esquecemos as palavras de nosso Salvador. Cautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o.
Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Confessar 7 vezes por dia dificilmente parece arrependimento, mas não é o nosso trabalho analisar a alma de alguém e julgar a qualidade de sua confissão. Nosso trabalho é manter um coração rápido para responder às confissões sinceras e que espera bons frutos da vida de pessoas arrependidas. Sábio é o casal que erra por perdoar em vez de arriscar a rápida decadência espiritual dos aspondos. Acho que é por isso que Jesus abriu a passagem dizendo: acautelai-vos, prestem atenção em si mesmos. Richard Baxter descreveu a magnitude do perdão de Cristo da seguinte maneira: Jesus Cristo veio para perdoar pecados e cobrir as enfermidades de seus servos, bem como para deixar os pecados para trás nas profundezas do mar e enterrá-los em seu túmulo. É o trabalho do censurador ajuntá-los e fazê-los e trazê-los à luz. Se você está lendo esta sessão e percebe que está censurando seu cônjuge, revirando seus pecados repetidamente porque ele realmente magoou você, lembre-se da distinção já feita. O perdão é concedido livremente. A confiança requer tempo. Um verdadeiro coração perdoador abre oportunidades para a confiança em lugar de excluir o pecador por falta de confiança. Como você reage quando é vítima do pecado? A maneira pela qual respondemos a essa pergunta-chave é muito importante. Na verdade, eu daria um passo adiante. A forma como respondemos ao pecado revela nossa verdadeira compreensão do Evangelho. A misericórdia para o cônjuge cansado. Talvez a maior ameaça à misericórdia não seja nos tornarmos um executor ou sermos irreconciliáveis, mas simplesmente nos cansarmos. Há uma fadiga corrosiva que surge quando começo a me cansar da imperfeição de meu cônjuge. E quanto a você? Está cansado dos pecados de outra pessoa? Ou exausto por não ser perdoado por um cônjuge? João Calvino diz: Cristo declara expressamente que não deve haver limite para o perdão, pois ele não pretendia estabelecer um número fixo de vezes para perdoar, mas sim ordenar-nos que nunca nos cansássemos. Fico imaginando se foi o cansaço que contribuiu para a atitude do servo impiedoso. Talvez ele tenha simplesmente se cansado de ter alguém em dívida com ele. Esqueceu o que deveria ter lembrado, que havia sido perdoado de uma grande dívida. E lembrou o que deveria ter esquecido, que uma dívida menor lhe era devida. A fraqueza de nosso cônjuge pode ser significativa e a mudança pode ser lenta, às vezes até imperceptível. O marido pode nunca se sentir confortável em compartilhar seus sentimentos de uma forma que satisfaça plenamente a esposa. A esposa pode nunca demonstrar a mesma capacidade do marido para administrar aquela parte particularmente enfadonha da casa. Sem piedade para a fraqueza, aquelas áreas banais nas quais a mudança é ínfima podem se tornar em imensos ressentimentos. Você sabe que está ficando cansado quando começa a se sentir assim. Senhor, por que você me deu ele com toda essa bagagem ou ela com todas essas limitações? O chamado aqui não é para engolir isso e apenas suportar seu cônjuge. A resposta é olhar mais uma vez para a sua dívida perdoada. Seja novamente inspirado pela paciência, tolerância e bondade de Deus. Então, como Paulo escreve aos Colossenses, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14. Essa misericórdia é linda porque acomoda duas pessoas, uma em frente à outra, para dizerem: meu amor por você nunca será condicionado a mudanças em sua área de fraqueza. Deus tem sido paciente comigo. Eu fui chamado para ser paciente com você.
No clássico Moby Dick, Herman Melville nos convida a entender a mente de Kierkegaard. Ele é um adorador de ídolos que passa um dia inteiro em jejum e humilhação diante de seu pequeno deus Iojo. Escrevendo no ponto de vista de Ismael, Melville descreve o cansativo absurdo de Ramadã, de Kierkegaard, e a misericórdia silenciosa de Ismael ao se conter para não repreender o idólatra. Mas uma frase se destacou para mim como particularmente sagaz: que o céu tenha misericórdia de nós, presbiterianos e pagãos, pois temos todos de alguma maneira uma rachadura na cabeça e infelizmente precisamos de remendo. É uma verdade inegável. A única questão é se conhecemos ou não. Para aqueles de cabeça rachada que precisam do remendo da misericórdia, há notícias maravilhosas. Temos isso em Cristo. E agora, por meio dele, passamos a misericórdia adiante. Você vê o papel da misericórdia na longevidade do seu casamento? Talvez você esteja pensando: Dave, já ouvi tudo isso antes. Fiz vista grossa ao pecado até que infestasse cada canto de nossa casa. A misericórdia foi testada e encontrada em falta. Simplesmente não funciona. Recentemente, eu estava lendo um livro de Andy Crouch, quando encontrei uma citação impressionante. Sua observação, dirigida às instituições sociais, tem aplicação inegável também para a instituição do casamento. É impressionante a consistência com que mesmo as histórias das instituições mais complexas resumem-se aos seus administradores, aqueles que, no melhor dos casos, suportam as dores e imperfeições da instituição, perdoando-a e servindo-a. É impressionante a frequência com que o destino das instituições depende de poucas pessoas e de seu próprio caráter pessoal. O quanto até mesmo uma pessoa pode inclinar a balança para uma injustiça devastadora ou para uma redenção abundante. E é incrível como muitas vezes os administradores mais confiáveis são aqueles que experimentaram pessoalmente o pior que a idolatria e a injustiça podem fazer. Você é um fiel administrador de seu casamento, suportando sua dor e imperfeição enquanto perdoa e serve o seu cônjuge? Ou você é mais um consumidor queixoso, guardando um registro de todas as maneiras pelas quais a instituição não está atendendo às suas necessidades? Em Colossenses 3, somos chamados a ser administradores misericordiosos, repassando resolutamente à instituição o dom de que recebemos gratuitamente. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Verso 13. Lembre-se de que um cônjuge com coragem para demonstrar a notável misericórdia de Deus pode inclinar a balança para uma redenção abundante no casamento. Pare por um segundo e pense nisso. Esse cônjuge pode ser você. A aventura de inclinar a balança pode começar hoje, agora mesmo. Cristo nos deu misericórdia para que fosse compartilhada. E para aqueles que conseguem dar um beijo de boa noite a um pecador, mesmo tendo sido vítima do pecado, o casamento se torna resiliente, uma instituição durável, porque um dia eles acordam transformados em administradores de um presente mais valioso do que sequer ousaram imaginar. Uma união resplandecendo com as boas novas do que realmente acontece quando a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Momento decisivo 6. Quando você entende a misericórdia. Cada pessoa casada na história já foi vítima do pecado de seu cônjuge. Quando somos vítimas do pecado, instintivamente sentimos que temos o direito de atribuir culpa e executar uma penalidade. Mas há uma opção diferente nesses momentos. Porque Deus nos mostrou grande misericórdia, podemos mostrar misericórdia ao nosso cônjuge. A decisão pela verdade. Quando meu cônjuge pecar contra mim, sentirei a necessidade de condená-lo pelo pecado ou exigir justiça pelo que ele fez?
Ou permitirei que o Evangelho refreie minha indignação e senso de injustiça, lembrando-me da misericórdia inesgotável que recebi para que possa transmiti-la? O custo exigido. Quando meu cônjuge pecar contra mim, manterei um registro de seus erros ou suportarei o custo do perdão? A oportunidade de exaltar a Deus. Permitirei o comportamento abusivo ou destrutivo de meu cônjuge ou afastarei a tristeza mundana e verei que a forma mais elevada de amor não é tolerar o abuso físico ou sexual, mas expor o seu mal? Como isso edifica a alma? Quando eu experimentar a fraqueza de meu cônjuge, lhe darei um sermão? Quando eu experimentar a fraqueza de meu cônjuge, lhe darei um sermão? Ou terei paciência e senso de humor com suas falhas? Como isso define nosso destino? Verei meu cônjuge como nada mais do que um projeto incompleto ou um pagão? Meu casamento ficará reduzido a brigas sobre nossas diferenças irreconciliáveis? Ou verei o papel da misericórdia na longevidade de nosso casamento? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.